Pessoal, muito bem-vindo ao curso de Certeza de Medição em Calibrações, Medições e Ensaios. Então, eu gostaria de lembrar que esse material didático ele possui um código de rastreamento unívoco, que é criptografado e que permite o CCT identificar quem o recebeu, quem o está utilizando, assegurando ao CCT, portanto, processar judicialmente o infrator das leis de direitos alteradas. Bem-vindo ao curso. O meu nome é Gilberto Carlos Fidelis, sou um dos sócios do CCT, CCT que fica em Florianópolis, e o nosso objetivo é, como diz o nome da instituição aqui, é educar através de consultorias e treinamento em metrologia e sistema da qualidade, pessoas que atuam nessa área, através de treinamentos, como a gente tem colocado aqui no título, consultorias e assim por diante. Treinamentos como esse que você está acompanhando aqui agora com a gente, né? Nós temos 8 livros publicados na área de metrologia e gestão da qualidade laboratorial. Um deles sobre incerteza de medição para iniciantes, que a gente recomendaria você, no futuro, buscar adquirir esse livro. Você pode adquiri-lo pelo nosso site, através do e-mail que está aqui embaixo, cct@cct.com.br ou publicacoins@cct.com.br. Também sou um avaliador da SEGECRE, do Inmetro, fazendo auditorias em laboratórios, avaliações em laboratórios. E o grande foco do CCT realmente é trabalhar com eventos associados à norma ISO IEC 17025. Seja bem-vindo ao curso e esperamos que no final do treinamento você possa ter dito assim: eu aprendi com esse curso, que é o grande objetivo do CCT, que você realmente venha a aprender com os nossos treinamentos. Bom curso para você. Nós vamos começar o curso, pessoal, com um exercício, tá? Vocês têm aqui a seguinte situação. Nós pegamos uma massa, uma mesma massa, que a gente não conhece o valor, ela foi medida 100 vezes, tá vendo? 100 vezes numa mesma balança, tá? Então nós pegamos uma balança, a mesma balança, e medimos a mesma massa 100 vezes. Só que essas 100 medições são 100 medições realmente. Não é pegar e botar a massa em cima do prato da balança e anotar valores. Então, como é que a pessoa faz? Ela liga a balança, né, espera estabilizar o zero, ok? Imagina vocês indo numa farmácia, né? Medir a massa de vocês lá. Vocês vão ver a balança tá zerada. Aí vocês sobem em cima da balança, não é isso? Aí o primeiro valor que ele mediu a massa foi 1.012 gramas, tá vendo? Ele mediu o valor, deu 1.012 gramas. Tá certo? Eu pintei ali de azul, tá vendo? Beleza? Aí, para fazer a próxima medição, a pessoa tira a massa do prato da balança. Ela não deixa a massa lá em cima, ela tira, espera a balança voltar a zero, ok? Se não voltar a zero, ela faz o zero, né? Tem aquele botãozinho lá da tara do zero da balança, ela faz o zero, e depois ela põe a massa de novo no prato da balança. Na segunda vez, ela encontrou o valor 1.014, tá vendo? Estou pintando lá em azul. Ela encontrou o valor 1.014. Ó. Daí ela tira de novo e vai fazendo as 100 repetições. Agora, nesse momento, vocês vão fazer o item A e o item B desse exercício, tá? O que é o item A? Olha só. O primeiro valor que ele encontrou foi 1.012, certo? Foi 1.012. Então, nós vamos lá no 1.012, naquele quadro ali do item A, ali embaixo, e vamos fazer um X lá no 1.012. Opa, é como se a gente estivesse contando quantas vezes o valor 1.012 apareceu. Então, o valor 1.012
apareceu uma vez, ó. Coloquei um xizinho nele lá, já vai aparecer para você se ainda não apareceu. Tá vendo? 1012. Ok? Aí o segundo valor que apareceu foi o valor 1014. Usando aqui a sequência na linha, 1014. Então vamos lá no 1014, vamos fazer um xizinho, tá vendo? 1014. Tá vendo? Apareceu 1014. A terceira medição, o terceiro valor encontrado, também foi 1014. Então agora nós vamos pegar em cima daquele 1014 que a gente já tinha feito um X, coloca mais um X lá, em cima. É como se a gente estivesse empilhando o tijolinho, né? Cada vez que o valor repete, nós vamos colocar um X ali, pode até pintar o quadro inteiro, mas fica mais difícil nesse momento. Vamos fazendo esse empilhamento aí, tá vendo? Então nós já temos dois valores 1014 que foram encontrados e um valor 1012. O próximo valor que foi encontrado, seguindo lá a tabela, foi 1015. Então vamos lá no 1015 e vamos fazer um X no valor 1015, tá vendo? Então vocês vão fazer o quê? O item A agora é preencher o quadro do item A. Vocês vão pegar todos esses valores medidos, todos os 100 valores medidos, vão fazer como eu fiz agora. Um a um, vocês vão colocando aqui no quadro do item A. No item B, o que vocês vão fazer? No item B, vocês vão somar quantas vezes apareceu o valor 1008, quantas vezes apareceu 1009, quantas vezes apareceu 1010, quantas vezes apareceu 1012. Ou seja, no item B, ó, determine a frequência de cada indicação, tá vendo? Indicação é o termo usado no vocabulário internacional de metrologia, que eu já vou mostrar para vocês ele aí, que é o valor que o instrumento nos mostra. Quando a gente vai na frente do instrumento, ele está mostrando para nós um valor medido, o vocabulário chama ou valor medido ou de indicação, né? Então nós vamos chamar de indicação aí também. Então vocês vão fazer isso agora. Item A e item B. Por favor, façam isso então. Preencham esse quadro do item A. Tá claro o que é para fazer, pessoal? Bem, nós vamos ter que usar algumas ferramentas da estatística aqui no curso, só que a gente não quer complicar, tá, pessoal? Então nós vamos usar algumas ferramentas bastante básicas, bastante simples, né? Uma delas é essa questão aí da distribuição de probabilidade normal, tá? Nós vamos precisar um pouquinho dela, mas sem complicar, sem tornar a coisa muito pesada, digamos assim, tá? Para quem já terminou, eu vou fazer duas perguntas aí, tá? Qual é o valor da massa que foi medido? Olha a pergunta. Qual é o valor da massa que foi medido? Essa é uma pergunta. Qual o valor da massa que foi medido? Isso é uma coisa, uma pergunta. E outra pergunta, qual o valor mais provável da massa? Tá vendo? São duas questões interessantes. Ó. Qual o valor da massa e qual o valor mais provável dessa massa? Nós medimos para determinar o valor da grandeza, não é isso? Só que eu vou dizer para você o seguinte, a gente, quando vai medir, a gente, infelizmente, nunca consegue descobrir qual o valor da grandeza que a gente está medindo. A gente apenas estima ela. Esse exemplo aí é bem interessante. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês devem ter chego nesse resultado que está aí na tela. Olha só. Olha que interessante. Essa distribuição que está aí na mão, nós chamamos ela de distribuição de probabilidade normal, ou de Gauss, ou gaussiana, ou de sino. Quem já estudou um pouquinho de estatística, né? Quem já estudou um pouquinho de estatística já viu isso aí na vida, tá certo? Bom, essa distribuição é muito importante. Vamos explicar o porquê que a gente chama de distribuição de probabilidade normal. Então, por que a gente chama de distribuição? Porque a gente consegue enxergar como é que os resultados medidos estão distribuídos. Bom, como assim, Gilberto? Olha só. Olha a pergunta que eu vou fazer. Os dados se concentram mais no centro ou nas extremidades? Olha a pergunta.
Os resultados medidos estão mais concentrados no centro, no meio ou nas extremidades? O que vocês vão responder? Nas extremidades é mais raro, não é isso, os valores? Os dados estão mais concentrados aqui no meio, certo? Na região central. No centro, é isso aí. Ok? Lá no centro. À medida que a gente sai do centro e vai para o lado direito dela, ou para o lado esquerdo dela, o que acontece com os valores? Vão caindo. Ó. A quantidade de valores que aparecem, à medida que a gente vai indo para a direita dessa distribuição, ou para a esquerda, vão se tornando mais raros. Perceberam? Então, a gente diz que, na verdade, a gente consegue enxergar aqui a distribuição, como é que os resultados se distribuem. Eles estão mais concentrados no centro e mais raro nas extremidades. Tudo bem até aí, galera? Tudo tranquilo? Então, por isso que a gente usa o termo distribuição. Por que probabilidade? Por que probabilidade? Ó? Vamos lá. Por que a gente fala em probabilidade? Né? Distribuição de probabilidade. Ó, nós fizemos 100 medições, certo? Fizemos 100 medições. Se a gente fizer a 100ª medição, a gente parou na 100ª, mas se a gente fizesse mais uma, que é a 100ª medição, a probabilidade de a gente achar o valor para a 100ª medição seria mais provável a 100ª medição dar o valor 1014 ou 1008? O que vocês acham? Por que é mais provável na 100ª medição dar um 1014 do que 1008? Porque o gráfico mostra isso. Esse gráfico mostra que o valor 1014 apareceu muito mais vezes do que o valor 1008. Então, isso é probabilidade, né? É mais provável. É claro que pode dar um 1008, mas é muito mais provável dar um 1014. Se a gente fizesse a 100ª medição, é mais provável dar um 1015 ou dar um 1020? 1015? Por que 1015? Porque 1015 se repetiu, apareceu muito mais vezes do que o valor 1020. Perceberam? Então a gente consegue ter uma ideia de probabilidade de valores aí. Onde é que os valores são mais prováveis de aparecer? Aqui, ó, no centro da distribuição. Né? Quais são os valores mais prováveis de acontecer? 1014, 1015, 1016, 1017, 1013 e assim por diante, como a gente falou ainda há pouco. À medida que a gente vai para os extremos, a probabilidade da gente encontrar o valor cai e cai bastante. Certo? Outra coisa importante, ó. Por que a gente chama de distribuição de probabilidade normal? Porque o Gauss, que é a pessoa que desenvolveu essa distribuição, foi a primeira que estudou ela tinha vários alunos, né? Vários seguidores, digamos assim, na época da estatística lá, quando ele começou a trabalhar com isso. Então ele pediu para todos os alunos dele o seguinte, ó, você está medindo aqui, nós estamos medindo massa. Você lá vai medir pressão, você mede tensão na rede, você mede um volume, você mede um comprimento com o mesmo equipamento, N vezes, etc, etc. Façam N medições, várias medições, e façam o gráfico da distribuição de resultados. E todos vieram com o mesmo formato de gráfico. Vários valores concentrados no centro, e à medida que vai para a direita, para a esquerda, se tornando mais raro. Então, o que é que Gauss percebeu naquela época? Olha, esse tipo de distribuição de probabilidade é normal, não é uma característica exclusiva da área massa. Isso acontece com todas as grandezas, tempo, temperatura, pressão, força, comprimento, volume, densidade, metal pesado em água, o que vocês imaginarem. Ou seja, a distribuição normal ela é típica das medições. Se você continuar fazendo N medições daquilo que você faz no dia a dia, você vai chegar numa distribuição normal. Agora, por que nós não conseguimos enxergar que nas nossas medições no dia a dia tem essa distribuição normal por trás? Porque no nosso dia a dia, quantas repetições a gente faz? 3,
4, 2, 5. E nós não conseguimos construir um gráfico desse, né? Nós não conseguimos construir um gráfico desse com 4, 5 repetições. Por isso que a gente está fazendo aqui com 100. O mínimo para a gente ter uma ideia de uma distribuição dessa é com 30 valores. Abaixo de 30 já fica um pouco difícil a gente identificar que a distribuição normal realmente existe por trás de todas as medições. Então, olha só. Existe aqui uma distribuição de probabilidade normal, né, que é comum a todas as áreas. Por isso que a gente chama, então, de distribuição de probabilidade normal, ou de Gauss, ou gaussiana, ou de sino. Em homenagem a Gauss, a gente chama de Gauss, ou gaussiana, ou de sino, porque ela parece um sino, né? Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente representa ela. Olhando assim ela de frente, ela parece um sino. Ela lembra um jeitão de um sino, tá bom? Aí a pergunta que eu fiz para você é a seguinte, ó. Qual é o valor da massa? Eu vou responder para vocês. Só sei que nada sei. Tá vendo? Por que só sei que nada sei? Porque nós nunca vamos saber qual é o valor da massa. Por que nós nunca vamos saber qual é o valor da massa? A única coisa que a gente sabe é que o valor da massa está entre 1008 até 1022. Perceberam? Então, por isso que a gente está dizendo aqui, ó, que medir é uma coisa difícil, no sentido de que eu não vou chegar no valor da grandeza. Eu vou estimar o valor da grandeza. Chegar próximo do valor da grandeza, mas nós nunca vamos saber qual é a massa que nós medimos. A gente vai dizer, em outras palavras, aqui, ó, como está dizendo aqui no texto, tá vendo? Não sei se vocês já estão enxergando aqui, ó. Apenas podemos afirmar que o valor da massa que nós medimos está dentro do intervalo 1008 a 1022 gramas. Apenas podemos afirmar que o valor da massa está dentro desse intervalo, que foi o valor mínimo e o valor máximo que nós encontramos. Agora, aí vem outra pergunta. Qual é o valor mais provável da massa? É 1015. Por que o valor mais provável é 1015? Porque foi o valor que mais apareceu. Foi o valor que mais se repetiu, não foi isso? Ok? Agora, aqui, ó, nós podemos reescrever o valor da massa assim, ó. A massa está entre 1015 e mais ou menos 7 gramas. Perceberam? O valor da massa, a única coisa, a única afirmação segura que nós podemos dar sobre a massa que nós medimos é essa aí, ó. O valor da massa está entre 1015 mais ou menos 7 gramas. Quer dizer o seguinte, nós não sabemos qual é o valor da massa. Não sabemos e nunca vamos saber. Está dentro dessa faixa, onde o valor mais provável é 1015, mas não é o valor da massa. O valor da massa é algo entre 1015 mais ou menos 7. Esse 1015, presta atenção, não é coincidência. Vejam, pessoal, olha só, esse 1015, onde é que ele está? Esse 1015 está bem no centro da distribuição. Está bem no meio da distribuição. Acabei de marcar lá, tá vendo? Não é coincidência. Também vou mostrar para vocês que 1015 vai ser a média dessas 100 medições. A média dessas medições vai ser 1015. Ela vai estar bem no centro dessa distribuição de Gauss. Gauss mostrou isso claramente para a gente. Ok? Então a média vai dar 1015. Agora, a massa não é 1015. Eu não posso chegar, se alguém me perguntar, qual é o valor da massa que você mediu? Não, é 1015. Não, isso eu não posso afirmar. A única coisa que eu posso afirmar é que a massa está entre 1008 e 1022. Agora, eu posso dizer o seguinte, o valor mais provável da massa é 1015. Ok? Esse mais ou menos 7, então, aqui que apareceu, ó, é a nossa incerteza de medição. Tá vendo? Aqui a gente já consegue explicar para vocês que a incerteza de medição, ela existe e ela está presente nas nossas medições. O que eu quero dizer para vocês é assim, ó, lamento dizer isso, né? Mas não dá para medir com incerteza zero. Não existe. Incerteza zero não existe.
Isso não existe, é lenda. É igual Papai Noel, é lenda. Incerteza zero não existe. O que eu quero dizer para vocês? Toda medição que vocês fizerem vai ter uma incerteza associada a ela. Todas. Medições que vocês fizerem vai ter uma incerteza associada a ela. A incerteza nunca vai ser zero. Lamento dizer isso para vocês. Então, se mais ou menos 7 gramas, a gente chama de incerteza de medição. Qual o motivo? Por que ela aparece? Pode ser vibração do ambiente, pode ser efeito de temperatura sobre a minha medição, pode ser eu, operador, que não cuido a fazer as medições corretamente, que não cuido de operar o equipamento adequadamente, de fazer a limpeza do equipamento, a limpeza daquilo que eu vou medir. Eu não sigo um procedimento, o meu procedimento de medição é mal elaborado. Pode ser a própria balança que não consegue repetir, não consegue medir sempre da mesma forma. Pode ser tensão de rede variando, pode ser ar em movimento, pode ser um monte de outras coisas. Então, galera, ó, esperar que a incerteza seja zero é utopia, como se diz, né? É utopia. É como se dissesse assim, o Brasil vai baixar os impostos. Isso não existe, né? Tá certo? Então, conclusão que nós chegamos com esse exemplo aqui é que como eu estou sublinhando agora, ó, em toda medição há uma incerteza. Em toda. Não é só medição de massa, não, gente. Em toda medição há uma incerteza. Seja o que você estiver medindo, ó, tá certo? Isso é só uma brincadeira aí, né? Mas é lenda. Isso não existe. Isso é uma coisa utópica. Pessoal, uma coisa importante então aqui, ó, que vocês têm que prestar atenção, é que essa distribuição, olha só, 1015 foi o valor mais provável, né? A gente diz que ela é simétrica em relação ao valor mais provável, que é a média. Vejam que o que está à direita da média é igual ao que está à esquerda da média. Tá vendo? Olha lá, ó. Se a gente traçar de novo aqui ó, o valor 1015, de 1015 até 1022 dá uma diferença de 7 gramas. De 1015 até 1008 a diferença também é 7 gramas. Então, a distribuição de probabilidade normal, preste atenção, ela é simétrica em torno do valor médio. Esse valor 1015, né, eu já falei para vocês, vai ser a média dessas medições. Pode calcular depois, quem quiser, quem tiver curiosidade de fazer esse cálculo, vocês vão chegar que a média vai dar 1015, né? Tá certo? Então ela é simétrica. Isso explica para nós essa simetria da distribuição normal. Por que uma incerteza é sempre assim, mais ou menos 0,1, mais ou menos 0,02, mais ou menos 0,3. Não existe incerteza assim, ó, menos 0,3 e mais 0,4. Não existe incerteza assim, 0 e mais 5, ou 0 e menos 4. Não existe. A incerteza é sempre simétrica, é mais ou menos alguma coisa. Então, mais ou menos 0,01, mais ou menos 1, ou mais ou menos 5, ou mais ou menos 0,05, ou mais ou menos 0,10, e assim por diante. Ok? Isso é um resultado extremamente importante também, que a gente mostrou aí para vocês. Bom, esse exercício não termina aqui. Né? Tá aqui o que eu estava dizendo para vocês. Ó. A distribuição de probabilidade normal, que a gente está chamando aqui de DPN, ela é simétrica em relação à média. Nesse caso, o valor 1015 gramas. Né? E a média vai estar lá no centro da distribuição. Mais para frente, nós vamos calcular a média. A DPN é simétrica, então, em relação à média. Depois nós vamos calcular a média aí. Nós vamos parar agora o exercício no item B, né? Depois nós vamos responder o item C, o item E, até o G, porque agora nós não temos condições de responder as demais questões que aparecem aí, tá? Então, assim, ó, depois nós vamos continuar esse exercício, tá? Mas a gente agora, nesse momento, como eu falei, nós não temos condições de responder integralmente, tá? Ok? Então, nós mostramos aqui para vocês que a distribuição de probabilidade normal, ela existe, tá? Só que, como eu vou repetir isso, é importante frisar, tá? Nós não conseguimos enxergar essa distribuição nas nossas medições, sabe por quê? Porque no nosso laboratório, geralmente a gente para na terceira medição, na quarta ou na quinta. Então, a gente não consegue ter uma ideia de que existe ela por trás. Mas, como eu falei, se a gente fizesse mais e mais e mais repetições, e tranquilamente enxergar isso aí, tá? É uma questão de que no dia a dia, na prática,
nós não temos muito tempo para fazer muitas repetições. Seria realmente inviável, né? Cada vez, imagine, né? Cada vez que a gente for fazer uma medição, a gente fazer 100 repetições, o laboratório não anda, né? Ele vai parar, tá certo? Então a prática de fazer poucas repetições, ela está correta, não está errada. Só que ela não permite a gente enxergar isso aí, essa distribuição de probabilidade normal por trás. Outra coisa importante é que essa prática de a gente fazer poucas repetições vai penalizar um pouquinho a gente. Vai penalizar no sentido que nós vamos ter uma incerteza um pouquinho maior nos resultados, tá? Mas essa discussão a gente já vai fazer logo aí na frente, quando eu falar para vocês uma coisa que talvez vocês nunca imaginassem que poderia acontecer, que é o seguinte, é que existe uma incerteza associada à média dos resultados, tá? Então vocês nunca pensaram nisso, mas nós vamos chamar a atenção de vocês para essa questão de que há também uma incerteza na nossa média. A gente já vai mostrar que o grande objetivo nosso, que nós estamos querendo mostrar para vocês é o seguinte: como é que a gente faz um bolo, né? O bolo é o nosso resultado final. Agora, para fazer um bolo, eu não vou conseguir fazer um bolo se eu não saber quais são os ingredientes que eu vou colocar lá dentro desse bolo, né? Em geral, a gente sabe que o bolo vai leite, vai fermento, vai farinha de trigo, vai açúcar, vai... Alguns vão até sal, outros vão outros ingredientes e assim por diante, né? Então a gente precisa saber quais são esses ingredientes. Ovos, é isso aí, tá vendo? Então, às vezes, se a gente não conhece esses ingredientes, a gente não consegue fazer o bolo corretamente. Então, é isso que a gente quer mostrar hoje para vocês. Vamos por etapas para a gente poder avançar, né?